Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saindo do Automático. E hoje a gente saiu do estúdio, né, e veio fazer um podcast um pouquinho diferente. Podcast em especial de Natal. Eu sempre quis participar, ter um programa, fazer especial de Natal, né? Fica um negócio chique, né? A gente fica ali, né? Parece que a gente tá ganhando importância, né? Isso aí tá muito legal. E hoje a gente tem uma honra, eu e o Silas, a honra de receber o Padre Carlos Magno. Padre, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Pô, obrigado mesmo. Eu já tô querendo fazer um podcast com o senhor há um tempo já. Né? São assuntos sempre maravilhosos quando a gente está conversando. Então, tenho certeza que vai ser bom para todo mundo isso daqui. Né? Natal, né, cara? Beleza. Vamos... Por que tem a ver um podcast saindo automático com o objetivo do podcast? A gente está discutindo temas do cotidiano, enfim, com o Natal. De onde surgiu a ideia, né? Eu e o Silas, a gente estava conversando sobre essa possibilidade de fazer. Se a gente for pensar, pelo menos olhando nessa nossa ótica aqui, leiga, uma ótica de história, né? Você tem uma história de um casal, né? Onde a gente tem uma gestante e esse casal está procurando um local para ficar. Né? E ali a gestante já beirando o nascimento, já um barrigão, né? E eles tentam achar uma casa, uma hospedaria, um hotel, né? Não tinha um Airbnb na época, mas algo parecido assim, né? Uma casa de amigos, sei lá, e não consegue. E, enfim, essa mulher dá a luz ali, num estábulo, numa manjedoura, onde utiliza a manjedoura como um berço para aquela criança. Isso há 2024 anos atrás, né? E essa história, ela é muito viva, né? Até os dias de hoje. E me parece, eu não vou entrar naquele saudosismo, porque antigamente não tem isso não, mas a gente esquece isso. Não só nos dias de hoje, mas a gente como ser humano, a gente esquece muito dessas histórias e a gente acaba esquecendo o sentido do Natal, o que é o Natal. A gente pensa numa festa de compras mesmo, muito legal, amigo oculto, né? A gente tava conversando, né, Silas? O amigo X ali e tal. Brasileiro, Natal é amigo X, né? Outro dia eu vi um empresário assim, revoltado com a Black Friday. Ele falou assim, acabaram com o comércio brasileiro porque o boom do comércio era no Natal. Nos Estados Unidos não é tão aquecido assim, as compras no Natal. Por isso que eles inventaram a Black Friday, que é em novembro. O brasileiro importou isso daí, ele falou, faliu o nosso varejo. Então essa é a mentalidade geral, né, cara? Vamos fazer compra, nossa, o Natal tá chegando, não comprei nada pra minha família ainda, vou encontrar todo mundo. Legal, bacana. Põe o nome na lista do amigo oculto, põe logo o que você tá querendo, né? Vai fazer um amigo X, vai juntar a família. É legal também, mas será que isso é o centro do negócio? O que você acha, padre? Então, é interessante esse começo, né? Eu acho que algumas coisas devem ficar claras, né? É lógico que quem acompanha o programa já deve ter ouvido muito isso, né? Mas nós temos que escutar várias vezes para cada vez compreender melhor, né? Esse ano eu tive a oportunidade de trocar o carro da paróquia e a paróquia comprou um carro automático, né? Então, depois de alguns meses usando o carro automático, eu quase que esqueci ou bloqueei na minha memória como que era ter um carro com câmbio, né? O câmbio manual, né? Que o automático tem câmbio também, mas um câmbio manual para pisar na embreagem. E quando eu fui dirigir depois de alguns meses, né? Pisava fundo no acelerador e tal, fazia aquela barulhada danada. Por quê? Não era da minha rotina pensar mais em como passar a marcha. E como o podcast é Saindo do Automático especial de Natal, algumas coisas podem ter ficado no automático. Né? Olha, todo ano temos que fazer festa em família. Né? Todo ano temos que nos reunir. Mas qual que é o sentido? Né? Por que a gente se reúne? Ou é necessário se reunir porque algumas pessoas eu dou o conselho, não vá para sua casa, não vá para sua família, porque não tem nada que te obrigue a isso. Né? Nada que te obrigue a isso. Se esqueceu o sentido do verdadeiro Natal, né? E usando a comparação que o senhor fez dessa mulher que estava grávida, procurando casa, me lembrou uma frase do Chesterton, né, que é um autor inglês que eu gosto muito. Ele falou assim, o Natal nós temos um grande paradoxo, que é um sem-teto comemorado em todas as casas. Né? Então, assim, já demonstra um impacto que o Natal deve ter em nós, né? O Natal, lógico, é uma festa bonita,
né? Nós vemos aqui a arrumação de Natal, dá aquela nostalgia, né? O tempo do Natal. Algumas pessoas com esse sentimento ficam até pressionadas, se sentem tristes, né? Mas tem um escândalo, né? Celebrar o Natal, principalmente para nós que temos fé, né? Que é a visita de Deus nesta terra, né? Deus que se fez homem e se fez um homem completamente pobre e indefeso. Essa já é uma primeira, talvez uma... Antes disso tem mais coisa, mas é um primeiro símbolo forte. Primeiro que o Natal é uma representação de algo que aconteceu, né? Não é um símbolo simplesmente para trazer uma mensagem, não, uma representação de uma história real, né? Eu passei por muito tempo assim, sou muito cético, passei por muito tempo duvidando, mas a gente tem todo o direito de ter nossas dúvidas, mas procure as respostas, né? Tem mais indícios e provas e relatos sobre Jesus do que de Alexandre o Grande, que era o imperador de Roma, né? Então, assim, o próprio Chesterton, que é maravilhoso, né? Ele fala, alguém que fala que é Deus, ou ele é louco, ou ele é Deus mesmo. Né? E ele fala isso num contexto muito interessante, né? Porque, embora agora no Brasil isso tenha diminuído um pouco, né? Por causa de N fatores, que não é o tema do dia de hoje, mas chegava essa época, todo mundo, de uma maneira ou outra, se dizia cristão, né? Você ligava a TV, falava um pouquinho e tal de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo falava de amor. Eu lembro de uma experiência de férias, de seminário, que eu estava passando os canais da TV, né, no automático, né, e parei num programa de TV, que eu não vou falar o nome para não dar processo, né, e a apresentadora descrevia Jesus Cristo de uma tal maneira que eu falei assim, eu não conheço esse Cristo, assim, era uma coisa completamente distorcida, né, distorcida. E Chesterton, quando ele fala sobre isso, né, que você lembrou aqui, ele diz, olha, tem algumas pessoas que dizem assim, eu escuto Cristo porque ele fala de amor, de paz, mas ele também falava que era Deus. Ou ele é louco, aí eu não posso levar em nada em consideração. Se você está andando na rua e um louco começa a falar as coisas, por mais belo que seja, você não vai levar em consideração. Ou você leva em consideração e ele é Deus. Então, assim, não existe eu tenho mais ou menos fé. Isso é uma questão decisiva. É uma questão real. Né? Ou eu acredito que aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, ele é Deus, ou eu não preciso levar nada do que ele falou em consideração. Né? Eu acho que uma das maneiras de sair do automático no Natal é levar em consideração as coisas que ele falou. Sair de um sentimento religioso, assim, que é bom, que é natural, um sentimento religioso natural, do homem natural ainda, e fazer essa viagem de fé. Né? Você colocar o seu coração, os seus afetos, a sua alma, né, direcionada para a fé. Né? E essa fé ela vai mudar a nossa maneira de ver o mundo. Né? Chesterton diz assim ainda, um homem viveu, ou C.S. Lewis, posso estar enganado, né? Há 2000 anos atrás, eu não consigo olhar um pássaro no céu, um lírio do campo, e ver isso da mesma forma. É muito profundo isso, né? Em relação a esse automatismo que a gente vai discutindo, chega algumas pessoas... beleza, isso é papo. Eu sei que Jesus não nasceu no dia 25. Isso aí é uma história. Aí começa essas outras discussões fracas, né? Discussões também desnecessárias até. Tem um livro do Ronald Knox, O Credo, que ele discute o credo católico, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, quem não conhece a oração. Aí tem um momento que ele comenta que só 2 seres humanos, puramente humanos, são citados. Maria, né? Nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. E ele fala de 3 motivos, um eu esqueci, então vou falar dos 2 que eu lembro. Ele fala de 2 motivos da presença do Pilatos no credo. Um é uma questão histórica. Então, não interessa se foi dia 25, sei lá, não interessa se ele morreu ali no ano 33, isso não vem muito ao caso. A gente pode ter perdido, às vezes, por uma questão histórica, a data exata, o momento exato. Mas ele mostra que a presença de Pilatos, ele entra como um dado histórico específico que, durante o governo de Pilatos, naquela província ou naquela região,
foi quando Jesus foi crucificado, foi condenado. Então, se você pegar dados de documentos romanos, você tem lá os registros de todos os governadores, de todos os, né, enfim, os regentes daquelas regiões, daquelas áreas. E o segundo ponto que ele coloca é uma representatividade da humanidade, que Pilatos ele representa a humanidade, em que quem tinha raiva, ódio de Cristo era Caifás, era Herodes, eles queriam a morte de Jesus. E Pilatos não, ele queria paz. Ele só não queria um monte de judeu fazendo rebelião na frente da casa dele. Assim. Ele queria, sei lá, deitar no sofá dele lá e, se tivesse, ele queria assistir um seriado na Netflix. Né? Provavelmente ele só queria tranquilidade. O que ele faz? Ele lava as mãos, né? Ele está diante da verdade, está diante daquilo e é indiferente. Fica neutro, né? Fica neutro. E a gente vê isso acontecendo em datas como essa. O Natal ele é um momento, se a gente for pegar agora pelo simbolismo e algum significado, na Igreja Católica a gente tem o período do Advento, né? A gente já entende que a gente tem um Natal, o ápice ali, né? O dia 25, e é necessário uma preparação já para isso, porque não é uma data qualquer. Né? O senhor comentou sobre algumas pessoas que se sentem desconfortáveis no Natal, né? Se sentem mal. Essas pessoas, se elas pararem também para fazer uma certa meditação, né? Uma preparação, elas vão entender que o primeiro Natal foi angustiante. No primeiro Natal houve uma certa tensão, uma justa preocupação, igual a gente estava comentando. Imagina José ali, que aceitou receber, aceitou cuidar, né, de Maria, que ele ia receber o Filho de Deus. Ele buscando num hotel, assim, se acontece... Imagina a gente, quando perde um Airbnb, sei lá, você chega num local, você não tem um Airbnb, né, enfim, algum problema. Imagina você tentando procurar um outro local, um outro hotel em cima da hora. Uma certa angústia que pode dar. E agora imagina José caminhando, buscando aquilo ali, não conseguindo. É uma certa preocupação. As pessoas têm a noção de uma vida cristã, uma noção de santidade que é uma santidade estoica. Né? Embora o estoicismo seja uma filosofia, que muitas coisas podem ser tiradas ali de boa, justas, nobres, verdadeiras, a nossa noção de santidade ela não é estoica. Um estoico, por exemplo, esconde as suas lágrimas. Cristo, quando Lázaro chorou, ele não escondeu as suas lágrimas. Um estoico, ele esconde a sua raiva. Cristo teve a justa ira, né, a justa indignação e pegou o chicote e tirou os vendilhões do templo. Então nós podemos falar que José ali, que é chamado nas escrituras de justo, ou seja, o justo ele faz aquilo que deve fazer. Né? O justo ele está instalado na realidade, né, para sair do automático. Né? Então, se a missão dele era cuidar de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, cuidar do Filho de Deus, ele tinha essa preocupação de querer oferecer ali segurança, teto, alimentação, né? Tudo aquilo que um homem justo se preocupa, ele estava ali preocupado com isso. Né? Ele não estava como que extasiado, né? Porque foi escolhido. Eu fui escolhido, tudo vai ser providenciado. Não, há sangue, há suor, há lágrimas. Né? Então... Desde o início já tem essa mensagem muito forte do cristianismo, né? Que é totalmente desprovidos de estrutura material. Então, o rei do universo nasce numa manjedoura, né? José, Maria ali também, sem recursos nenhum, abraçam a cruz. Né? O sim deles, né? O sim para a missão deles é realmente negar esse mundo e abraçar a própria cruz assim, e sair levando. A gente está preparando um episódio que a gente vai fazer sobre o Senhor dos Anéis, né? E o Senhor dos Anéis ele é muito simbólico, né? A quantidade de simbolismo que o Tolkien coloca é infinito. Um dos símbolos do Senhor dos Anéis, quem não assistiu, né, vai assistir antes de sair o outro episódio, né? O Frodo, ele no início da Sociedade do Anel, logo no início, ele já é ferido. Ele toma uma espadada, né? Isso. Naqueles reis lá. Reis bruxos. Os reis bruxos, isso. Então ele toma aquela ferida. E é interessante que eu estava assistindo num curso, do Padre Paulo, ele comenta sobre isso. Ele fala, no início da jornada já é difícil. No início da jornada você já está machucado. Então você pega ali, era o D1, era a vinda de Cristo. Já começa sem ter onde morar, sem ter onde nascer, né? Coloca o berço, é uma manjedoura, enfim. Mostrando que
essa é a vida mesmo ali, né? Da humildade, né? A encarnação ali de um Deus. Tem esse simbolismo também, né, padre? Eu não sou sei lá, simbolista, sei lá, mas esse constrangimento do final do ano disso, né? Desse Deus se encarnou. Né? Existe uma angústia de falar, meu Deus, ele se fez tão pequeno pra gente agora, né? Para nós que, infelizmente, por causa da modernidade, temos pouca cultura religiosa ou contato com religiões naturais ou com aquilo que é da tradição espiritual, algumas coisas se perderam, né? Quando para nós pode assustar um pouquinho essa questão da peregrinação de José, de Maria e tal, mas o judeu ele já está acostumado com isso, né? Pentecostes é festa das tendas, mesmo quando eles já estavam em Israel, né? Eles repetem isso até hoje, eles dormem fora de casa. Deus é a minha segurança, Deus é a minha casa, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, tinha sim essa preocupação humana, mas religiosamente José e Maria tinham essa formação. É Deus que me sustenta, é Deus que me guia. Ele é o guarda de Israel, diz o Salmo, né? Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Então, assim, eles se colocaram a serviço, lógico, cooperaram com a graça de Deus, mas religiosamente eles sabiam também que a providência de Deus agiria, né? E várias passagens da Escritura mostram que a grande herança, a grande confiança é ter o próprio Deus. E ali, os dois estavam com Deus encarnado, né? Isso aí é Deus encarnado. Isso é muito interessante o que o senhor está falando. Tem um simbolismo mais sutil, mas facilmente dá para entender, né? A queda com Adão e Eva ali, ela começa através de Eva, numa mulher, que provavelmente, né, antes da queda era uma virgem, podemos dizer assim também. E ela foi tentada pela serpente ali, que é o pecado da soberba, do orgulho, da soberba, né? Sereis como deuses, né? Então, Eva nega Deus. Através de Eva, a morte entra. De Eva e Adão também, né? E é uma contraposição, assim, que quando a gente para fazer, né, é impressionante, porque, assim, Eva, né, ela queria ser como Deus lá tentada, Adão também, né, que se deixou ser tentado, e Maria, quando o anjo aparece, ela assim, eis aqui a escrava do Senhor. Hoje a tradução politicamente correta seria serva, né? Mas a palavra em grego é dolos, é escrava mesmo, né? Ou seja, eu não quero ser Deus. Eu sei o meu lugar aqui de criatura. Entregar. É o oposto. Eu sei o meu lugar de criatura. Esse é o contraponto, né? Eva. Porque o orgulho é isso, né? Não, eu dou conta. É por mim mesmo aqui. É eu que vou fazer os negócios, eu que vou decidir, principalmente eu decido o que é certo e o que é errado, né? Eu sereis como Deus é. Eu não preciso de Deus para me orientar. Fruto do bem e do mal, né? Da árvore do bem e do mal. Então eu não preciso de Deus, eu vou saber de tudo. Como decidir minha vida, o que fazer, o que não fazer. Eu não preciso da orientação de Deus, né? Eu sou autossuficiente. Interessante, né? Esse olhar que você falou de Adão e Eva, vocês estão comentando. Aí Adão e Eva, eles fazem um movimento contrário, né? Eles estão ali expostos a Deus, e aí há um movimento de uma recolhida, de uma interiorização, de uma fuga de Deus. E até a própria exposição da manjedoura, né? Essa coisa de nascer ao... Assim, cara, é igual o Pentecostes, você falou esse costume judeu, né? Uhum. Esse simbolismo é bonito, né? Eu não sabia, que até hoje eles fazem, né? Assim. Então, é isso, eles dormiram fora de casa, eles se expuseram novamente, eles estão ali entregues, né? Sobre a luz do firmamento ali, né? Sobre o firmamento. Diferente de Adão e Eva, que entram, eles saem, né? Eles continuam, eles dobram a aposta, né? Sim em cima de sim, né? Essa entrega, isso é muito interessante diante de todas as dificuldades que eles já estavam começando ali. Esse constrangimento que a gente pode ter de ver isso é olhar para nossa vida, porque além de tudo tem um simbolismo do final do ano, né? É muito difícil, pelo menos eu falo para mim e falo dos meus pacientes, você encarar o Natal ou dezembro como uma coisa normal, né? Não, você já começa
uma retrospectiva, você já olha como é que foi seu ano, você já projeta como é que vai ser suas próximas jornadas ali dali para frente, como que as coisas vão começar, né? Tem todo esse simbolismo do começar e recomeçar. Não né? está no automático. Para quem não está no automático, exatamente. Porque, não assim, é amigo oculto e no primeiro domingo do Advento, a liturgia da igreja propõe um evangelho que Cristo, quando fala do seu segundo advento, né, da sua segunda vinda, na verdade, a tradição da igreja fala de 3 adventos, né? É o primeiro advento, que foi a preparação até a encarnação. O segundo advento, que é Deus que se manifesta nos sacramentos e na palavra. E o terceiro advento, que é a volta de Jesus Cristo, né? Mas falando da volta dele, né, desse terceiro advento nesse sentido, ele fala assim, tomai cuidado para que a gula, a embriaguez e as preocupações da vida não tornem os vossos corações insensíveis. Ou seja, usando a linguagem que nós estamos utilizando aqui, que seu coração não fique no automático, por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Então, o pessoal na festa de final de ano então, é o contrário propício, que a gente tem que fazer aqui, né? Porque justamente é propício pra você esquecer o ano todo, não reflete sobre nada, enche a cara, ganha os presentinhos, né? Alguns mãos de vaca compram os presentinhos ruins pros outros. Não é que é errado fazer isso, né? Você pode ter festa mesmo, é bonito, reúne a família, mas o que ele é um aviso, né? Não deixe que isso deixe o seu coração insensível para o que mais importa. Todo mundo sabe a pobreza que viveu São Francisco de Assis, né? E ele dizia que na festa do Natal até as paredes deveriam comer carne, né? Então, assim, você vê a felicidade que dá a encarnação, né? E, logicamente, com a encarnação veio depois a redenção, né? Então, assim, é lógico que é possível comemorar desde que nós sabemos, né, o motivo da comemoração. Né? O que nós estamos comemorando? Que não é o aniversário de Jesus, batendo parabéns para ele, né? Mas é a visita de Deus na história, né? A encarnação de Deus que muda a realidade. Né? Até para quem não tem fé. Totalmente. Nosso isso é independente, exatamente. Esse calendário é dividido. Isso mudou tudo. A pessoa pode não acreditar, beleza, mas mudou. Né? Você não precisa acreditar, né? Tem muita gente, sei lá, não acredito em pneumonia. Mas ela existe, meu amigo, você pode ter. Então o que nós percebemos, né, você até falou das pessoas que ficam discutindo, foi dia 25, não foi dia 25, isso é só para desfiar o foco. Né? Isso entraria assim, num processo de distração muito grande. Vamos criar espantalhos aqui para que as pessoas não confrontem a realidade. Porque para nós, Cristo é a verdade e a verdade é a realidade. Então, assim, esses espantalhos são para que a gente viva no automático e não se questione dessas coisas. Né? A gente não pense, olha, diante dos nossos olhos nós temos um Deus que é acessível a nós. Né? No começo, falando de religião natural, né? Que não é uma aula de teologia, né? Mas fique à vontade, quanto mais perto da expulsão do paraíso, os povos ainda acreditavam no Deus Uno. Na medida em que a distância da expulsão do paraíso foi aumentando, os anos foram passando, eles começaram a identificar Deus com as forças da natureza. Isso nós chamamos de religião natural, ou naturalista, né? Olha, a força que tem a onda, a força que tem o vento, a força que tem o sol, a lua para controlar a maré. Então, assim, eles identificavam Deus com isso, né? Mas houve um povo que ficou fiel lá, que depois é convidado por Deus, né, para que assumisse aquele povo, que é Abraão. Né? Abraão assumiu aquele povo e conduziu aquele povo, né, serei pai de uma multidão, né, com toda a história do Antigo Testamento. Mas houve também outras pessoas que não estavam em Israel que foram se aproximando do Deus único novamente. Né, nós temos os filósofos, a literatura greco-romana, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que tem lá a questão do motor imóvel de Aristóteles, né, e Deus foi conduzindo ou através da filosofia, ou através da religião que ele escolheu, que era a religião israelita,
conduzindo para esse grande momento. Como diz a palavra, quando chegou a plenitude dos tempos, ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, né? E isso muda a chave, né? Muda a chave da história, né? Agora é o próprio Deus que está diante de nós, né? Não é mais a força da natureza, e agora não é Deus falando através de outros, os profetas, os juízes. É o próprio Deus que fala conosco. E só um detalhe, padre, um parênteses nisso que o senhor está falando aí. A gente perdeu esse senso da história e tal. E o paganismo, né, antes da vinda de Cristo, eles eram muito violentos, né? Os sacrifícios eram muito comuns, sacrifício de pessoas, inclusive de crianças, isso era muito comum em várias culturas. Sacrificar mesmo, entregar aos deuses, às forças da natureza, o sacrifício de crianças, né? E aí vem Jesus e o rei Herodes baixou um decreto lá, não é isso? É Herodes mesmo? O São José tem que pegar Jesus e Maria e eles fogem para o Egito. Né? Olha, a gente vê que é como que um coração desordenado, o mal que ele pode gerar, né? Porque o que uma criança poderia fazer contra Herodes? Pois é, né? Vai matar. Ele quis matar. Um homem já velho, né? Já rei. Porque já rei velho, ali Herodes pai, né? Depois o Herodes que condenou Jesus Cristo é o filho dele, né? E o homem tem medo de uma criança. Ele não sabia mais ou menos quanto tempo que tinha já nascido essa criança e manda matar as crianças até 2 anos. Quer dizer, ele marca o governo dele com ódio a alguém que ele nem conhece. E nós percebemos isso hoje, um ódio à fé, um ódio a Jesus Cristo de pessoas que nem conhecem Jesus Cristo. Matar criança é uma marca do paganismo, né? Esse ódio a essa criança, que a gente pode ver aqui no presépio, né, que simboliza muito bem isso, a gente pode falar dos símbolos daqui a pouco também. Isso é uma marca atual, né? Essa criança continua sendo odiada por muitas pessoas, sem conhecer, sem ter uma honestidade intelectual de entender. Ou vamos pegar uma curiosidade, que deve ter gente aqui assistindo, já tá quase desligando, porque, vai virar um papo religioso, etc. Não assiste esse negócio, velho. Investiga, estuda, pelo menos você está aprendendo história, você está entendendo uma cultura absurda, gigantesca, que guiou a humanidade até agora. Mas não, vou ter um ódio a essa criança novamente e vou matá-la novamente. Nem que seja dentro de mim, essa criança ela vai morrer. Não a criança interior, tá, galera? Não tô falando esse papo, né? Mas matando o Cristo criança, né? Ele perdeu o foco totalmente. Totalmente. Né? Nas festas natalinas hoje, o centro... Tem uma frase eu acho que é do Fulton Sheen. Ele fala assim, quando todos os pergaminhos da história se desenrolarem, a frase mais triste será e não havia vaga nas estalagens. É quando você realmente não aceita dentro da sua casa ali Jesus. E é bonito isso, né? Assim, esse símbolo, assim, até lá ele chegou. Ele acabou de chegar. Deus se encarnou. Não pode ficar aqui não. Não, aqui não. Não, aqui não. Qualquer um que tivesse essa negação moeda, continua, conseguiria. Né? Você percebe que até as noções de compaixão, porque era uma mulher grávida. Verdade. As noções de compaixão, os valores tão exaltados na cultura contemporânea, né? Essa compaixão pelo próximo e tal. Aquela vaga no avião, né? Que virou a discussão recente. Você daria a vaga ou não, né? A Jennifer deixou ou não deixou? Isso. E aí, você deixaria Maria, né, repousar junto com o marido, né? Uhum. E esse recém-nascido? Olha, a gente percebe que a coisa está completamente fora de foco. Não só nas grandes famílias, nas pequenas famílias, de uma maneira geral, que o meme na internet, assim, minha família dia 24... Eles dando um primeiro brinde, assim. Aí dia 25, 24, meia-noite, né? Que é dia 25 já. O pessoal caindo na briga e tal. Sim. Assim, a minha família sempre briga e tal. É porque tá desarranjado o ano todo. Né? Não vai esperar que por milagre no Natal vai virar uma harmonia, todo mundo se ama. Porque às vezes eu aconselho. A pessoa fala assim, padre, minha família sempre briga. Então, se reúne por quê? Quem tem alguma lei, algum decreto que obrigue... Stories, Instagram, eu quero fazer uma foto que tá todo mundo lá, né? Vão achar ruim. As pessoas eles têm medo de climão, né? É criar climão, né? Assim, o brasileiro não tem medo de cometer a maior injustiça, mas tem medo de climão. Né? Então, assim... Personalidade fraca, né? Uma maturidade. Nossa, né? mãe.
Nossa Senhora, São José, eles não tinham medo disso. Assumiram, eis aqui a escrava do Senhor. Que é isso? Vai se fazer escrava e tal? Não. Diante do Criador, eu sou só criatura, né? E o brasileiro, de uma maneira geral, nós somos brasileiros, né? Então temos que lutar contra isso. Nós temos esse medo, assim, de climão. Não vou. Né? Ah, mas o espírito do Natal, sim, é pela verdade, pela caridade, pelo amor que eu tenho a vocês, eu não posso ir, eu não posso cooperar com isso que está acontecendo aqui na festa em família, né? Não, às vezes eu sugiro para os pacientes assim, cara, faz uma limpa no seu Instagram, para de seguir. Para de seguir, corta, deixe menos de... O cara segue 2.000 pessoas, você não dá conta nem de ver isso. Então eu você ponho fica a se meta de dispersando. 500 ali, mais ou menos. Eu deixo menos de 100. A minha meta é deixar seguir menos de 100. 2.000 para menos de 100. Bom, Você não estou discutindo a metodologia do Dr. Silas aqui. É a minha visão. Não, fica à vontade, tudo bem. Você não precisa seguir seus pacientes, eles que precisam te seguir. Mas aí o cara fica assim, não, tem um monte de primo, um monte de... Pô, o cara só posta cerveja, posta putaria, não sei o que isso vai te acrescentar, cara? Mas é isso que você está falando, né? Uma escravidão à opinião ali, né? Mas eu queria puxar aqui o papo do simbolismo ali do presépio, né? Uhum. Tem o Cristo, não sei. Eu vi uma interpretação, queria que o padre comentasse, que é de que tá uma hierarquia da criação ali, né? Então você tem os animais ajoelhados diante do Deus encarnado, do Verbo encarnado, o homem comum, até os reis, né? Os reis magos não estão aqui representados. Não coube na mesa. Mas tem os reis estão a caminho ainda, né? Que inclusive é ali um símbolo até de pagãos, né? Do Oriente, que vieram se prostrar diante do rei. E anjos, né? Então você tem toda uma hierarquia ali. O presépio ele foi criado por São Francisco no começo, até o meio mais ou menos, perdi aqui a data certa, 1200 e um pouquinho aí. Ele criou o presépio, né? O presépio é uma representação daquela cena, como toda arte, toda cultura que a igreja produziu, ela tem valores que são eternos, deve expressar aquilo que nós cremos, né? Hoje nós vemos que a arte moderna, contemporânea, quer expressar aquilo que o autor tem na sua cabeça, né? O autor medieval, né, que era mais ordenado, ele queria expressar a ordem que tinha na realidade das coisas, né? Então isso que o Dr. Silas falou é uma interpretação possível, né? Tem uma interpretação bíblica também, né? A profecia de Isaías, assim, que os reis virão, os animais virão, não sei, dromedários, camelos e tal. Assim, toda a criação, né, como diz a palavra, espera, né, a sua redenção. Geme em dores de parto, esperando a sua redenção. Então, a criação ela vai ser restaurada também com a encarnação, com a morte, né, com a paixão e com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, você tem todo mundo ali encerrado naquele pequeno estábulo, né, daquele pequeno estábulo. Eu lembro das Crônicas de Nárnia, um livro infanto-juvenil, mas é bom para ler, para distrair, para todas as idades, né? E na última crônica, né, já contando aqui, dando um grande spoiler, né? Spoiler mesmo. Eu acho que spoiler não estraga a história, estraga, né? Não, pode botar. Não. Igual quando passou a Paixão de Cristo na escola. Eu vi a Paixão de Cristo na escola. Fiquem tranquilo que ele ressuscita no final, hein? É o grande spoiler, né? O grande spoiler. O do grande spoiler. No final a igreja tá certa, né? Fiquem tranquilos, né? Mas na última crônica lá, havia um presépio onde muitos... Presépio não. Um estábulo, né? Onde muitos estavam indo para lá e... Um dos personagens pergunta pro Aslan, né? Mas será que vai caber todo mundo no estábulo? Assim, olha, teve um tempo onde o tudo estava dentro do estábulo. Ele fala isso? Que legal. Houve um tempo no seu mundo onde o tudo estava dentro do estábulo, né? Aquele que é maior do que tudo estava dentro do estábulo, né? Então ali, indefeso, envolto em faixas, estava com aquele que sustenta a criação. Né? Tudo foi feito por meio dele, diz a palavra, né? Então tudo aquilo que foi criado, todos ali são criaturas, os anjos, Nossa Senhora, São José, os pastores, os animais, tudo foi feito por meio dele e ele estava ali, né? Como que indefeso. Esse simbolismo é muito forte, né, cara? A profundidade
É pra ser um festão mesmo, né? É pra ser uma festa assim, absurda. São José, que muito me inspira, que minha esposa tá gestante. Então, São José sempre ali no apoio, né? Na proteção, no guiamento. A gente São tem aqui José esse quadro aqui atrás, esse quadro aqui, não sei se vai dar pra pegar ali, a câmera deve dar pegando. Tem a Sagrada Família ali, do Rembrandt. Rembrandt. E São José tá ali atrás, tem umas três fontes de quase luz não dá ali. pra ver ele, ó. Não dá, são 3 fontes de luz. Uma primeira fonte de luz são aqueles anjos lá em cima. A segunda fonte de luz é onde está ali próximo do berço, ali um fogo. E lá atrás, vindo do trabalho, uma fonte de luz um pouco mais fraca. E São José está numa penumbrazinha ali. Escondidinho, sustentando ali, de uma certa forma, pelo seu trabalho, pelo seu zelo, né, a Sagrada Família. Esse quadro eu acho... A Sagrada Família é o nome desse... A Sagrada Família de Rembrandt. Interessante que um homem tão conhecido, né, para nós que somos católicos, o temos como patrono da Igreja Universal, né, toda a Igreja Católica vai ter uma imagem de São José, mas ele não disse uma palavra nos Evangelhos. Ele aparece, né, mas completamente silencioso. E a palavra de Deus diz que ele era um homem justo. E justo, repito aqui, é aquele que está instalado na realidade. Dá a Deus aquilo que é de Deus, dá ao próximo aquilo que é do próximo. Então, isso é justiça. Né? Ele era justo. Né? A palavra diz assim, ele sendo justo, ele queria abandonar a virgem em segredo. E uma das interpretações possíveis desse texto é que ele, sabendo que o filho não era dele, mas do poder do Altíssimo, ele não poderia roubar a glória de Deus. Ele não poderia trazer para si algo que não era dele. Ele era justo. E justiça na Bíblia é sinal de santidade. Então, assim, eu não posso falar que Jesus é meu filho, sendo que ele é filho de Deus. Não é nada assim o pessoal fala assim, mãe solteira, queria abandonar uma mãe solteira e tal, ficou desconfiado. Não tem nada disso. A palavra diz que ele era justo. Aí o que o anjo diz? Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Então, qual que é o medo de um homem justo? É ser injusto. Não precisa ter medo. Pode assumir o filho. Está tendo os planos da providência divina. Né? Então ele era justo e trabalhava ali silenciosamente. Hoje nós vivemos tempos de muitas palavras. Né? Muitas palavras. E só há uma palavra. É Cristo. E essa palavra se fez carne. E diante dessa palavra, outras palavras devem se calar. Né? Hoje o verbo não fala a muitos corações porque há muitas palavras. Muito barulho, né? Muito barulho. Né? Você percebe, as pessoas têm um horror ao silêncio muito grande. Depois do fone de ouvido, da caixinha de som, né? Você percebe que as pessoas têm medo do silêncio. Né? Um medo do silêncio terrível. Né? E só é possível escutar Deus se eu fizer silêncio. Isso é muito propício agora no final do ano, né? A igreja é muito sábia quando tem essa questão da preparação, do advento, né? O advento ele visa isso, né, padre? Aí você pode discutir um pouco sobre essa questão do advento. O senhor falou que no primeiro domingo do advento e tem a discussão sobre o terceiro advento, né? Sobre essa vinda. Num tom de uma certa meditação, né? Como eu estarei, né? Como anda a minha vida. Nesse interessante, porque a igreja começa a falar do Natal falando da segunda vinda. Vamos falar do final da história. Começa com o Apocalipse, né? Isso, vamos falar do final da história para que vocês entendam melhor a primeira vinda. Ou seja, na primeira vinda as pessoas não estavam, em sua grande maioria, esperando o Messias. Né? Não estavam vendo a sua vida ali no automático. Né? Às vezes tinha até alguma prática religiosa, né? Mas não quer dizer que tinham fé. Sim. Que é diferente, né? Estavam ali, dispersas pela gula, pelas bebidas, pelas preocupações da vida. Às vezes a pessoa, não, eu não bebo. Às vezes na confissão a pessoa diz, padre, eu não bebo, eu não fumo, eu não cometi adultério. Como se isso fosse o básico do básico, né? E isso encerrasse tudo, né? Mas tem pessoas que não bebem, né? Não praticam a embriaguez, a gula, mas são extremamente preocupadas com esta vida.
essa vida, assim, a minha preocupação, até a minha oração, eu só me preocupo assim, se eu estou doente, se eu estou empregado, se eu tenho um plano de saúde, se eu estou ganhando ou perdendo seguidor, se as pessoas estão me notando. Isso são pessoas extremamente que não estão instaladas na realidade. E esse cara aí começou a dar um pouco errado, ele se revolta, né? Pô, Sim. mas eu tô aqui fazendo tudo certinho, pô. Eu não mereço passar por isso. Merece? Ele merece. Merece, né? Cristo merece, Cristo né? merece, Cristo né? merece. Mas azar, há uma né? Deu espécie, azar, maluco, há uma mas espécie isso. hoje de teologia da prosperidade católica. Então, assim, se eu tiver as práticas da fé, seguir o gabarito ali, eu vou prosperar. Eu vou ter dinheiro. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter o plano de saúde, eu vou ter a saúde, vai dar tudo certo, né? Não é assim. Uma negação, né? é um Cristo mágico, né? É. Se eu rezar, se eu fizer os negócios direitinho, ele vai me dar aquilo que eu E quero. fechou a porta do céu, né? O meu reino não é deste mundo. Essa é uma mensagem Então, as essencial, práticas fundamental. do advento, que também são você aumentar a vida de oração, né? Você fazer penitência, justamente é para te projetar para uma outra realidade, que é a verdadeira. Pô, e assim, vamos tirar, tentar, né? Que é muito difícil, vamos tirar até o olhar religioso disso, momentaneamente. Mas, pelo amor de Deus, no final de ano, você não conseguir olhar para sua vida e entender que a sua vida está além da matéria, isso não sou eu que estou falando, no mundo real, pô. Você conhece alguém que está aí eterno? Você conhece alguém que não morre? Você conhece... A gente vê na realidade pessoas com muito dinheiro, pessoas com poder e que tem um quadro depressivo, que tem um quadro ansioso, que não tem sentido de vida. Não é possível, assim, a gente consegue entender pela razão que o ser humano ele é mais do que a matéria. A gente tem um mundo material, a gente tem um mundo imaterial também. Então, um período no seu ano, você ficar em silêncio e imaginar para onde a sua vida está indo, só vai ter coisa boa para você. Incorporar essa noção firme da transcendência, né? Que a vida não acaba aqui. Você renuncia toda a ansiedade, você renuncia toda a tentativa frustrada de controle absoluto sobre tudo, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente vê muito nas pessoas ansiosas. Elas querem controlar cada situação porque não pode sair do meu esperado. É uma tentativa de evitar frustrações, no fim das contas, né? Mas você renuncia. Você não está no controle e não importa tanto. Isso aqui não importa tanto, cara. Como dizia o poeta Bruno Tolentino, essa vida aqui é só um rascunho. Tem aquele o simbolismo, falando de simbólica, tem aquele simbolismo do Pantocrator, né? Eu até fiz recentemente um feed do Pantocrator, que eu, como neurologista, eu já usei isso até para falar sobre paralisia facial, né? Porque a gente tem aquela figura de Cristo que metade tá com o olho assim, outra metade tá com a boca um pouco mais caída, então você consegue ver. De Bell. É uma paralisia de Bell, cara. Andar superior, pega andar superior também, então uma sobrancelha mais arqueada e tudo. Aquele olhar da serpente e da pomba, né? Assim, cara, isso aqui é muito sério, eu tenho que levar a sério, tenho que ganhar dinheiro, eu quero comprar um carro, eu quero que dê certo meu podcast, eu quero. Mas, vai com calma, isso aqui não é tão importante. Tá. Ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Faz parte, né? A nossa vocação nessa terra aqui é dominar sobre as coisas, né? Ter o domínio, né? Um carpinteiro que pega uma madeira ali, domina, faz o que ele quer com a madeira. O nosso olhar sempre é atraído para isso, né? Para pessoas que têm um domínio de alguma coisa, têm um domínio sobre o mundo. Só que é o seguinte, meu amigo, tem uma coisa que a gente não domina, que é a morte. Uma pessoa dominou ela. Pois é, a gente não domina. O médico de vez em quando, ele arrisca ali, né? Ele risca um pouquinho a morte, né? Se acabou de morrer, ressuscita um cara às vezes a gente consegue fazer o cara voltar. Eu ouvi o cara fazendo essa análise, é por isso que o médico goza de certo prestígio. Não é por questões de status social, não é isso. É porque ele, de certa forma, ele arranha a morte ali, né? Então traz um cheiro ali do que Cristo fez. Mas quem dominou mesmo foi ele. Uma vez eu recebi um conselho num curso sobre direção espiritual. Não foi eu que recebi, foi dado no curso, né? Falando para padres. O que você vai aconselhar? Um médico pode falar, um terapeuta pode falar, é sinal que você não está falando aquilo que você deveria falar. Eu estou pegando essa analogia para dizer o seguinte: se eu procuro em Deus aquilo que os homens podem me dar, né, é sinal que eu não estou buscando Deus para aquilo que Ele pode me dar de verdade. Perfeito. Então, assim,
Às vezes eu estou procurando vida quando eu procuro um médico. Né? Mas Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E saúde é uma questão muito relativa, né? Quem tem saúde é porque não fez o exame certo ainda, né? Se procurar direito alguma coisa. Em época se o paciente fala isso, é 100%, doutor. Fala a verdade, 100% ninguém tá, não, né? tem como, não tem como. Não tem como. As nossas células estão morrendo. A gente já tá perdendo, né? As pessoas que ficam aí taradas por essa questão da saúde, por esse controle, essa dominação, é uma briga já perdida, né? É uma briga já perdida, ela vai morrer. O envelhecimento é isso, é perda de saúde. E tempo tá intrínseco na definição de tempo ali, corrupção da matéria. Você tá caminhando para Então, assim, se você procura Deus para conselhos e orientações que um médico pode te dar, um administrador de empresas pode te dar, então você tem que virar a sua chave. Eu estou procurando Deus por quê? Às vezes, é só por causa das preocupações da vida. Aí Deus virou um instrumento meu. Eu quero sanar essas preocupações com Deus. Mas não é igual o Salmo que diz, Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não é escontais de mim. O coração de quem tem fé procura a face de Deus. Essas outras coisas a gente vai se ajeitando, a gente faz uma consulta, vai num advogado, a gente procura um investidor para ver a questão de finanças, né? Um administrador, né? Tem a justa preocupação, né? Mas eu tenho que procurar Deus por causa de outra coisa. E nos lugares onde essa busca de Deus, é impressionante isso, né? Ela se mudou, né, para essa busca de coisas materiais, o próximo passo é o ateísmo. Porque se eu busco em Deus cura o tempo todo, por exemplo, se a medicina evolui e eu consigo me curar com aquilo, não preciso mais de Deus. Eu passei pelo ateísmo um tempo, e foi exatamente esse o caminho. Eu ficava pedindo pelas coisas, pedindo, era muito de igreja e tal, e nada vinha, nada acontecia do jeito que eu queria, até que eu cheguei e falei, é porque você não tinha fé. Não, eu pensei assim, Deus pode ajudar o pessoal da África que tá passando uns problemas pior do que o meu lá, eu me viro aqui. Quer dizer, entrou a soberba, né? Então é o seguinte, se eu tava enxergando Deus para isso, para resolver os meus problemas nessa terra aqui, eu mesmo posso tentar resolver. Não preciso de Deus para isso, né? Não preciso de uma ação sobrenatural para isso, para resolver coisas que são naturais. Então, exatamente. Agora, aí você vai aprofundando. Peraí, existe vida após a morte ou não? Essa é a pergunta fundamental, pô. Eu tenho um negócio chamado alma, ela é imortal ou não? Essa é a pergunta que todo mundo se faz lá no fundo. Eu quero saber isso daí. O fariseu, né? Diante da cruz, assim. Se é isso tudo que você tá falando mesmo, desce daí, então. Você salva. Prova pra mim que você vence a morte, cara, que eu te sigo. Mas ele provou. E mesmo assim um monte de gente não seguiu. Né? Porque não é a prova que dá fé. Exato. A fé é um dom de Deus e uma resposta do homem. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, se tal milagre acontecesse na frente de todo mundo, as pessoas vão se converter. Não. Não, porque quando a gente se converte, há um preço a pagar por isso. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Né? Em João 10:10, né, quando Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a gente sabe que o evangelho foi escrito em grego, né? O termo... Aí a pessoa, mas ele não falou em grego. Tá, mas se o livro é canônico, a gente crê que quem escreveu foi inspirado por Deus para usar aquele termo específico para dizer aquilo que a palavra diz, né? Então, o termo utilizado não foi bios, de biologia. Eu vim para que todos tenham uma vida biológica melhor. O termo utilizado foi zoé, que é vida espiritual. Quem tem vida espiritual tem tudo, porque tem o próprio Deus. Quem tem vida espiritual tem um presépio dentro de si. Né? Por isso que a Teresa de Ávila fala do castelo interior, né? Das moradas. A pessoa vai entrando nas moradas e no final ela encontra Deus. Né? Santo Agostinho, eis que procurava fora, eis estavas dentro de mim. Né? Então, assim, é uma vida que mesmo que eu perca esta vida, eu tô com a vida. Aqueles que creem em mim, mesmo que morram, continuarão a viver, né? É interessante, eu acho interessante, estamos com um neurologista e um psiquiatra aqui, né? Tocar numa questão do Viktor Franklin, né?
lá, o que ele percebeu no campo de concentração? Né? Que quem tinha um parente, né? Um parente fora do campo de concentração e tal, quem tinha esperança de vencer a guerra, né? Mas principalmente quem tinha fé no transcendente suportava as dores melhor do que os outros. As mesmas dores. As mesmas dores. Então, a fé, ela nos abre os olhos para a realidade de uma tal maneira, a fé real, ortodoxa, católica, né? Ela nos mostra a vida como ela é. A oração da Salve Rainha, por exemplo. Eia, pois, advogada nossa, com esses olhos misericordiosos a nós ouvei. Eu pulei a parte, né? Fala assim, nesse vale de lágrimas, né? Olha, uma oração que fala que essa vida é um vale de lágrimas. Então, assim, instaura a gente na realidade isso, né? A cruz não é um discurso. Às vezes, quando eu estou falando de cruz, o pessoal fala, padre, falar é bonito. Eu falei, cruz não é discurso, cruz é uma realidade. Uma realidade tal que fez Cristo suar sangue antes da Sexta-feira Santa. Isso é cruz. Cruz não é discurso, um discurso bonito, masoquista, se você tem prazer na dor. Não. É uma realidade que vai te fazer sofrer. Né? Vai doer. Você não entra nesse misticismo barato. Isso. Né? Um sorriso falso, em pequenas dificuldades, dores, enfim. E aí a gente acaba se sentindo culpado. Algumas pessoas se sentem culpadas por sofrer. Né? E vai doer. É ruim. Essas coisas vão acontecer. A prática religiosa não é uma prática mágica que elimina tudo. Ao contrário, né? Te mostra como aguentar essa dor. É isso aí. Até nos aproxima, né? Do nosso Senhor, do nosso Mestre. Mas eu queria puxar um papo aqui agora, antes que a gente... Nem sei quanto tempo que tem de podcast já, mas... E o Papai Noel? E o Papai Noel? De onde que vem isso? E o bom velhinho? Olha, tem gente que é muito chata, né? Você não tem nada contra o Papai Noel, não, particularmente, assim... Mas ele existe, né? Só não me falem que ele não existe, que senão eu vou ficar triste. O Papai Noel... Eu tô brincando. Tirem as crianças da sala agora, né? Ele não existe, né? Mas a tradição de dar presentes no Natal, né? Vem da tradição que diz que os reis magos... A tradição não, está na Bíblia. Eles ofereceram presentes a Jesus, né? O que a tradição diz é que ofereceram ouro, incenso e mirra. Ninguém nunca me deu ouro. Ouro. No Natal, né? Isso é sacanagem. Depois coloca a minha chave Pix ali, que não precisa ser ouro, não. Você é Jesus, por acaso? Só ganhar. Ouro, por causa da realeza dele. Incenso, porque era algo oferecido para a divindade, para o imperador. Então reconhece também ali esse ser que é, ao mesmo tempo, rei e Deus, né? E mirra, que era dado para embalsamar os corpos. Imagina, é como se eu fosse te visitar, né? Você vai ser pai, né? E eu desse um plano funerário aqui, ó. Toma aqui um plano funerário de presente pro seu filho que tá vindo aí. Porque da mirra é isso. É isso. Entendeu? Esse menino nasceu pra morrer. Né? Vou falar uma coisa pra escandalizar o pessoal, né? Em Harry Potter, o Dumbledore ele fala isso em um momento sobre o Harry, né? Aí o Snape falou assim, mas você criou ele pra morrer? Jesus nasceu pra morrer. Pra morrer. Né? Na encarnação é algo belo e tal, mas a obra que Deus veio realizar é a obra da redenção. Né? A obra da redenção. Então, é daí que vem a tradição dos presentes. Como Deus nos presenteou com a sua vinda, nós temos que presentear os outros, assim. É daí que vem essa tradição, entendeu? Pra presentear. Mas o Papai Noel é uma... Você falar de São Nicolau aí. É uma figura muito aguada, diluída, mas no fundo remonta ao São Nicolau, né? Isso, a São Nicolau, que teve a sua festa agora no mês de dezembro, que tinha... A tradição diz que ele também dava presente às crianças, né? Levava bolos... doces para as crianças, né? Então, vem disso. Mas como tudo, você falou, assim, a gente tem falado aqui nesse programa, foi diluído, mas cabe a nós não jogar fora, como diz o ditado, né? Jogar a criança junto com a água da bacia, né? Mas recuperar aquela tradição que é nossa e fortalecer essa tradição, né? E não criar uma outra tradição, né? Fortalecer as nossas tradições. Então, enfeitem as suas casas, né? Talvez você diz assim, eu não tenho motivos para comemorar. Não sei como que foi o seu ano.
Eu não sei se você vai ter uma grande ceia de Natal ou você vai ter uma lata de sardinha. Eu não sei se você vai ter ouro ou se você está desempregado. Mas o motivo não está nas circunstâncias. Quando a pessoa fala assim, esse ano não tenho motivos para comemorar, você está falando que os motivos são as circunstâncias. E não são. O nosso motivo de comemorar o Natal está aqui. Esse é o motivo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Se nós olharmos para as circunstâncias, a gente se desespera. Porque as circunstâncias são assim. Né? Se Ortega diz que sou eu e minhas circunstâncias, ok. Mas as minhas circunstâncias me desesperam. Então eu preciso olhar para quem me dá a esperança. Que vai para além das minhas circunstâncias e não depende delas. Puxando um pouco desse olhar, essa circunstância, esse simbolismo ainda do Cristo, que a gente olha que ele veio e ele é a razão da nossa vida, o nosso alimento. Ele vem na manjedoura, né? A manjedoura é um local de comida, né? Do mangiare em italiano, né? De comer. Assim, ele veio com um alimento. Isso pode ser até uma prefiguração para nós católicos da própria Eucaristia, né? Próprio Belém é a casa do pão. Belém é a casa do pão. Né? A palavra Belém traduzida é a casa do pão. Esse maná que desceu do céu, que agora é o próprio Cristo. Né? O próprio Senhor que veio nos alimentar. Né? No programa do Senhor dos Anéis, vocês vão ver o Lembas, né? que é o pão élfico, que é o pão dos anjos, né? Dentro do imaginário lá. Que o pessoal come um pouquinho daquele pão élfico e sustenta para uma caminhada toda, uma caminhada inteira. Ele né? enche, é um pão que ele consegue encher o estômago de um homem por não sei quanto tempo, né? Que ele sacia, uma saciedade com plenitude, né? Apesar de que o Hobbit come uns 3, 4, mas... o Hobbit fominha ali, cara. Às vezes o cara vai na missa 2 vezes, né? Então, é o máximo, né? 2. Só para contextualizar um pouquinho, né? O São Nicolau, cara, tinha uma discussão, tinha um cara chamado Ário que começou a levantar a discussão assim, não, Jesus é o maior dos homens, mas ele não é Deus. Tem um Deus Pai e tem Deus homem. Jesus é um homem. Essa heresia, até hoje, ela é apregoada em alguns grupos, né? Jesus é só um grande homem. São Nicolau, não, cara, que isso? Aí teve o Concílio de Nicéia, né, padre? Se eu não me engano, o Concílio de Nicéia. São Nicolau deu um tapa na cara do... Esbofeteou. Na verdade, isso não é verdade tão ou não? canônico assim, não. Mas a questão é que se não foi um tapa físico, foi um tapa teológico, pelo menos, entendeu? É que algumas pessoas discutem se isso foi um evento canônico, se não foi. Um fato histórico. Eu não sou nenhum especialista em história, né? Nessa história específica, né? Mas se não foi um tapa físico, foi pelo menos um tapa de fato ele combateu muito o arianismo. Eu vi que teve alguma coisa assim, tem gente que fala que foi, tem gente que fala que não foi e tal. Tá. Mas o fato é muito mais grave um tapa teológico. Tá, mais forte. É muito mais forte. A pessoa se posicionar pelo poder que Ário tinha no império. O cara dominava o imperador. Muitos bispos, a maioria dos bispos eram arianos. E você se levantar teologicamente contra Ário é muito mais forte do que um tapa. Entendeu? E a partir de... Acho que ele foi preso, né? São Nicolau foi preso. Tem um milagre exilado, na cela. Tem um milagre na cela lá e depois essa doutrina passou a ser incorporada na tradição, né? Que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso. Cara, legal. Isso aí é um tapa teológico. Tem esse quadro, né? Essa imagem. Quem jogar no Google acha. Coragem, né? De defender, né? Isso é muito forte. Eu acho muito bonito, assim. Pois é, aí entra de novo, né? Que quando você não tem medo de escândalos, quando você não tá com medo da opinião dos outros, quando você não vive ali sendo guiado por isso, você consegue amadurecer, você consegue ficar mais forte e defender a verdade. Claro, né? exatamente. A verdade com V maiúsculo, você consegue defender ela de uma forma sem medo, né? A verdade é acima de tudo, sempre. Muito bom, hein? Aristóteles diz assim, amigo de Platão, mas antes amigo da verdade. Justo. Aristóteles guardava profundo respeito por Platão, discordou muito dele, né?
Mas é isso, cara. A verdade em primeiro lugar, sempre. Eu preparei aqui um trechinho do Fulton Sheen, que acho que foi o maior comunicador do século passado da igreja, né? Talvez São João Paulo II esteja ali perto dele, mas comparar um bispo americano, né, com um papa é desproporcional, né? Mas pela força intelectual, comunicativa que Fulton Sheen disse, eu acho que talvez ele seja o maior comunicador do século passado. Ele diz assim: uma noite sobressaiu na quietude da brisa da noite por cima daqueles montes carcários de Belém o choro de um bebê recém-nascido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A terra não ouviu seu choro, porque a terra dormia. Os homens não ouviam o choro, pois sabiam que o menino podia ser maior do que um homem. Pois não sabiam que o menino podia ser maior que um homem. Os reis não ouviram o choro, pois não sabiam que um rei poderia nascer num estábulo. Os impérios não ouviram o choro, pois os impérios não sabiam que o infante poderia segurar as rédeas que dirigem os sóis e mundos nos seus percursos. Mas os pastores e os filósofos ouviram o choro, pois só os muito simples ou os muito sábios sabem que o coração de um Deus pode gritar no choro de uma criança. E eles vieram com presentes e o adoraram. E tão grande era a majestade sentada na testa do menino, tão grande era a dignidade do bebê, tão poderosa era a luz daqueles olhos, que brilhavam como sóis celestiais, que eles não podiam deixar de gritar: Emanuel, Deus está conosco. Lindo. Forte, né? Lindo. E é bonito ver essa... É quando sou forte que sou fraco ali, né? Enfim... Quando sou fraco que sou forte. Você vê essa representação no presépio, né, do pastor, dos reis e tal, né, os reis magos ali vindo. E isso continua acontecendo até hoje, né? Às vezes a gente cresce intelectualmente, ganha dinheiro e vai vivendo essa vida automatizada. E é como se, isso não presta mais, eu não acredito mais nisso, eu não ouço mais esse choro. Enquanto pessoas humildes, né? A gente chega... Quantas vezes eu não já saí constrangido de uma consulta, com tamanha humildade de um paciente, com tamanho amor, com tamanha tranquilidade. Eu lembro de um paciente meu que me deu um livro, uma encíclica de São João Paulo II, o Salvifici Doloris, né? O sentido do sofrimento cristão. Acho que é o sentido do sofrimento cristão, isso. E ele falou que aquele livro ele ajudou a amar o câncer dele. É um câncer terminal. E é um paciente que ele, em pouco tempo, ele faleceu. Né? É uma recomendação boa para quem está num período desse e às vezes não consegue ver sentido nesse sofrimento, nessa dor. Eu coloco depois aqui nos comentários, eu coloco aqui embaixo o link. Então, PDF disponível. Salvifici Doloris. Aí tá em latim, né? Que é o sentido do sofrimento cristão na tradução. E resgata isso, né? A nossa capacidade de... Aí eu vou aproveitar esse texto, né, de a gente ouvir o choro. Porque às vezes a gente mesmo, né, a gente não escuta por uma soberba que a gente vai crescendo, por barulho no automático, por essa vida que a gente vai vendo, é tudo muito mais importante do que ter um momento de meditação, é tudo mais importante do que ter um momento de leitura, mais importante do que um momento de oração. Hoje tem um texto do Chesterton chamado Procura-se um homem não prático. Porque um homem prático não vai ver sentido em coisas espirituais. O homem prático ele quer resultado, quer fazer uma dieta, quer emagrecer, quer investir, quer ganhar. Né? São tudo coisas práticas, boas, né? Mas essas coisas espirituais precisam de uma mente não prática. Né? Não prática. Estamos terminando, que eu quis ter uma mensagem final, padre, né? Por favor. Antes de vocês terminarem, né? Santa Maravilha de Jesus, ela tem uma frase que sempre, quando esse evangelho das preocupações aparece, né, que podem deixar o nosso coração insensível, eu gosto de lembrar que o demônio não precisa destruir um servo de Deus. Ele precisa apenas distrair. E isso é impressionante. Porque, assim, as preocupações da vida podem ser uma distração. É quando o padre diz assim, corações ao alto, nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Nós podemos falar
de dever de religião, dar graças a Deus. Nós podemos falar de uma salvação escatológica, mas é uma salvação também das circunstâncias. Porque assim, quando eu olho somente para o meu problema ou para a circunstância, eu vou ficar profundamente angustiado. Absolutamente verdade. Para que o meu coração seja elevado, eu preciso olhar para uma coisa que vai para além daquilo. Né? Por isso, corações ao alto. O meu coração está em Deus. Ou seja, eu estou para além dessa circunstância. Se nós pensarmos naquilo que já nos fez sofrer, sei lá, uma dor de dente, uma dor de cabeça, a gente pode até, sei lá, por uma memória muito forte, tentar puxar a dor, né? Assim, a sensação real. A sensação. Mas não se compara à dor que a gente sentiu lá. Ela é só uma lembrança do passado, assim, né? E olha, o dia que a gente morrer, e com a graça de Deus, oxalá, né, a gente for pro céu, vai ser a mesma coisa, a gente não vai se lembrar dessas cruzes. Embora as marcas ficarão lá, né? Quando Cristo ressuscitou, ele mostrou as chagas, ou seja, aqui, ó, eu passei pela cruz, né? Isso ficará lá. Mas não, as chagas estão ali não supurando mais, não saindo mais sangue, né? Então, assim, é necessário olhar novamente para o presépio, para além da circunstância. Porque quando a gente olha para o presépio, a gente não olha para essa circunstância devastadora. Uma mulher que não conseguiu ter o filho em uma hospedaria. A gente olha para o menino. Ou seja, aquele menino superou todas as circunstâncias que estão ali à volta. Então, quando nós contemplamos o Messias, essa oração contemplativa, mesmo a contemplação da verdade, né, as circunstâncias continuam ali, continuam pesadas, tristes, difíceis, mas eu estou olhando para além delas. Elas diminuem de peso, né? Você ganha a real proporção. É isso aí. Uma proporção, né? Cristo, né? Quando ganha um dos títulos dele, né, Luz do Mundo, o que significa isso? Nós, na escuridão, que as coisas têm cor, brilho, porque refletem a luz. A gente tem proporção das coisas porque a luz bate ali e reflete. Se a gente conseguisse tirar toda a luz aqui desse ambiente, nós nem nos veríamos. Né? Ah, não, depois o olho se acostuma. Se acostuma porque tem mesmo pouca luz de fora. Se fosse numa sala 100% vedada, né, sei lá, com uma tecnologia assim, nós não nos veríamos. Então, a luz de Cristo faz que a gente veja as coisas tais como elas são de verdade. Né? Isso pode ajudar até numa ansiedade, em outras. Isso é isso aqui, ó. Né? Nem mais, nem menos. Né? Eu posso ficar triste, né? Uma mulher que está nos assistindo, né? Eu não sei vocês, né? Mas no meu Instagram, 60% do público é mulher, né? Não sei. Sempre ela. Assim, 70, gostam. Porque o Instagram é uma vitrine, né? Homem não gosta de olhar vitrine, né? Geralmente, né? Mulher gosta. E aí a mulher também tem um movimento mais humilde, né? Elas querem aprender. Buscar, querem aprender. O homem é muito soberbo. A maioria é muito soberbo. Aí a mulher, ela fez a unha, né? Ventou. Deu bolha. E ela, nossa, que raiva e tal. E tá desesperada porque a unha deu bolha. Mas se eu falasse pra você agora que você tá com câncer, se você gastou toda a sua energia, o seu vocabulário por causa de uma unha, é uma dor real? Pra ela porque é difícil fazer a unha. Não falando que a dor é irreal, mas é desproporcional. Então, assim, olhando para Cristo, a gente vai ganhar a verdadeira proporção das coisas. Eu vou sofrer, mas dentro da proporção que aquilo deve mover o meu sofrimento. Nem mais, porque seria angustiante demais, e nem menos, porque senão meu coração estaria insensível. São Maxime Maria Kolbe, que foi morto num campo de concentração, ele disse que a indiferença era o maior pecado do século XX. E a indiferença é o maior pecado dos nossos tempos, né, do século XXI também. Então, assim, é lógico que são dores reais, mas tem que ser dores proporcionais. Hierarquização é uma das grandes discussões no consultório, né? A gente conseguir ajudar o paciente a calibrar o olhar. É o motivo do podcast, né? A gente trazer de volta para a ótica do cotidiano dessas pessoas esses tipos de assunto que, por uma perda de hierarquia, sumiram do horizonte de consciência delas. Então, as pessoas não se discutem mais isso. O presépio era tão bonito, isso que o senhor falou. Imagina, assim, eu convido a todos aqui a olhar para o presépio. Né? Terem um presépio em casa e observar isso. Isso, né? Observar cada um dos personagens. Cada um dos personagens, ali, se colocar entendeu? em todas as situações, inclusive do burrinho aqui, né? Isso. Observando, olhando. Tem até um
filmezinho da Netflix, que é a história do burrinho. O burrinho achando que tá ajudando um monte de coisa, enfim. Que é bem interessante. Esqueci o nome do filme agora. Enfim, depois a gente coloca aqui. Tem esse simbolismo dos personagens do presépio, né? Em olhar, em contemplar. Então, a gente fazendo uma meditação num presépio em casa, não é só um enfeitezinho que põe e depois da data tal você guarda. É justamente, né? essa sabedoria, essa pedagogia da igreja, né? De gente materializar as coisas, colocar diante dos nossos olhos, porque a gente é muito sensitivo, né? A gente tem que ver, tem que pegar, todo mundo é meio Tomé, né? Então você coloca, cara, isso para estar te lembrando, né? Não é porque todo mundo é meio Tomé. Porque nós não somos a religião da palavra. Assim, a Bíblia tem valor pra gente, mas nós não somos a religião da palavra. Somos a religião da carne. O verbo se fez carne, ele se tornou visível. Nós precisamos isso é uma realidade. Depois da encarnação, eu tenho que ver. Né? Eu tenho que ver. Então, assim, temos que, para quem é católico, né, faça uma boa confissão pro Natal. Olha que coisa, exercício bom, né? Em vez de você ficar assim com aquelas 1000 firulas, eu vou me acusar aqui, que não foi tão bom para preparar a manjedoura do meu coração para receber Jesus Cristo de verdade, né? Faça um bom exame de consciência, faça uma boa confissão para que de fato o seu Natal tenha sentido, né? Não seja um Natal no automático, mas tenha sentido verdadeiro. Padre, muito obrigado. É uma honra receber o senhor aqui em casa ainda, né? Nosso novo estúdio aí, clima natalino. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar, né, desse podcast, de ouvir isso. Ficamos aqui quase uma hora falando do central da festa. Do central da festa, exatamente. Pra gente relembrar, né? Passou de uma hora. Passou de uma hora. Sair do automático, lembrar quem que é o principal. E olha, interessante aqui, a gente tá falando isso tudo, mas de forma alguma saindo da vida ordinária e cotidiana. Ao contrário, né? Vivendo isso, encarnando isso na nossa vida ordinária e cotidiana. Que é o principal, né? A prática religiosa não é uma loucura onde eu paro tudo, não converso com ninguém, eu vou fazer uma prática isolada. Não, é no meio do mundo, no meio do nosso dia a dia. Enfim, eu espero que todos tenham um excelente Natal, um Feliz Natal a todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui, estarem assistindo. Obrigado de novo pela presença. Silas, quer falar alguma coisinha aí antes de a gente dar um bom Natal pra galera? É isso, um Feliz Natal para todo mundo. E que o verdadeiro rei, né, assuma o seu papel na sua vida também. É isso aí. É isso aí. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.